Muito bem, estamos de volta. Hoje vamos falar sobre Parkinson aqui. Você que tem interesse nesse assunto, presta bem atenção, porque tem muita informação interessante que a ciência, a tecnologia tem mudado o perfil e também como a gente encara essa doença. Bom, você já reparou que existem alguns movimentos que fazemos já, no automático? Pensa aí, olha, andar, escrever, dirigir, falar e por aí vai. Esses movimentos acontecem graças às células neurotransmissoras do nosso cérebro que regulam os movimentos do corpo. A doença de Parkinson é justamente a falta dessas células e a degeneração delas, que acaba prejudicando o controle motor de todo o nosso corpo. Essa doença afeta 1% da população mundial acima dos 65 anos e atinge 8 milhões de pessoas no mundo. Mas as dúvidas que ficam são como essa doença se desenvolve. Será que ela tem cura? E mais, a gente também quer saber como lidar com a pessoa que tem essa doença. E nós vamos conversar hoje para responder essas e algumas outras dúvidas aqui com o neurologista Dr. Denis Birman, lá do Hospital Adventista de Manaus. Dr. Denis, bem-vindo ao Vida e Saúde, um prazer falar contigo. Que bom que você aceitou o nosso convite, porque a gente quer conhecer mais sobre o Parkinson. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, né? Primeiramente eu queria agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui no programa falando com vocês e principalmente sobre um tema tão importante que é a doença de Parkinson. Como você mesma falou, só no Brasil aproximadamente 200 mil pacientes convivem com essa enfermidade. Então é algo realmente mais comum do que a gente imagina. Verdade, doutor. Agora, a gente sempre, quando recebe um diagnóstico desse ou tem uma dúvida, né, uma desconfiança, a gente pensa, né, como é que essa doença se desenvolveu, como é que ela aconteceu? Será que a gente pode ter uma noção básica agora contigo, falando sobre o desenvolvimento do Parkinson? O Parkinson, na verdade, é uma doença assim, que já foi descrita, né? O nome leva, inclusive, o nome do neurologista que a descreveu, James Parkinson, né? O inglês, que a descreveu em 1817. E a gente sabe hoje, né, que é uma doença neurodegenerativa. O que significa isso? É uma doença neurológica que, independente do tratamento, ela tende a progredir, né? Degenerar. Ela é crônica e ela não tem cura, né? Mas hoje a gente consegue, assim como outras doenças crônicas, como a hipertensão, a diabetes, a gente consegue controlar. E hoje, diferente do que se via muito tempo atrás, o paciente ele consegue ter uma qualidade de vida. E, inclusive, nos estágios iniciais moderados, as pessoas bem tratadas, bem cuidadas, é difícil até de saber que elas têm Parkinson. Ao contrário do que se via há um tempo atrás, né? Aquela doença em que era extremamente limitante, o paciente tremendo muito, ali paralisado. Hoje, o perfil desses pacientes mudou bastante. Que bom, a gente pode ter esperança, inclusive, ainda não tem cura, mas a gente vê a ciência se movimentando, fazendo testes, pesquisas o tempo inteiro para dar qualidade, dar melhorias para esse paciente. Eu quero saber, doutor, quais são as causas da doença? O que é que pode levar ao Parkinson? Na verdade, assim, muito se pesquisa hoje, sabe, sobre as causas da doença de Parkinson. A grande verdade é que na neurologia hoje a gente tem muitas teorias, mas a gente ainda não tem uma comprovação certa do que causa a doença de Parkinson. A gente sabe que tem uma pequena proporção dos pacientes com doença de Parkinson, que a gente vai até falar sobre isso, que tem um traço genético, né? Aí seriam uma minoria dos pacientes que tem um traço genético. Há uma outra minoria desses pacientes que são também causados por toxinas do ambiente, herbicidas utilizados aí no plantio, né, na agricultura, mas a grande verdade é que a causa determinante da doença de Parkinson ainda é desconhecida pela ciência. Tem uma teoria também de que ela é uma sinucleidopatia. O que significa isso? É uma alteração de uma proteína chamada alfa-sinucleína, que pega em alguns neurônios, inclusive neurônio do intestino. Muita gente não sabe, né? Os pacientes com doença de Parkinson, a gente fala muito do tremor, né? Mas o paciente com doença de Parkinson, um dos primeiros sintomas dele é a constipação intestinal. E a constipação intestinal, ela aparece aí até 20 anos antes do tremor, né? Então, o tremor é o que a gente mais vê, mas a doença de Parkinson, como a gente vai falar, tem muitos outros sintomas. Olha que interessante, doutor. Agora eu quero saber o seguinte,
20 anos antes, mas assim, um sintoma muito desconexo, né? Você nunca vai imaginar que a constipação pode ser um indício de que lá na frente a gente vai ter Parkinson. Tem como evitar a doença? Se a gente trata, por exemplo, essa constipação, eu estou evitando que ela apareça lá na frente, doutor? Infelizmente não. Hoje a gente ainda não tem uma prevenção efetiva. Tanto é que a gente não rastreia a doença. Eu vou rastrear para ver se ele tem uma suspeita de Parkinson, para eu fazer alguma coisa que vai impedir esse processo. Ainda não temos isso, né? A gente sabe, sim, que quem tem Parkinson 20 anos antes geralmente desenvolve essa constipação intestinal. E não só a constipação intestinal, outros sintomas como, por exemplo, alteração do olfato. A gente tem visto muito agora nessa onda de pandemia de Covid, as pessoas com alteração de olfato. E isso acontece na doença de Parkinson cerca de 10 anos antes dela desenvolver o Parkinson. Então, começa ali com uma constipação, esse paciente ele começa a ter um quadro de alteração de olfato, um quadro mais depressivo e só lá na frente vai surgir a doença de Parkinson. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem todo mundo que tem constipação intestinal e alteração de olfato vai ter a doença de Parkinson. Mas quem tem doença de Parkinson tinha constipação intestinal e alteração do olfato, mas não teria nada naquele momento que eu pudesse fazer para bloquear e não evoluir para Parkinson. Isso a gente ainda não tem um conhecimento sobre isso. Entendi. A maioria das doenças que a gente conversa aqui no Vida e Saúde, doutor, a gente consegue ajudar ou melhorar a condição da doença com o estilo de vida. No caso do Parkinson, se a gente tem um estilo de vida mais saudável, porque você falou assim de uma relação de alguns elementos nocivos da vida, né? Pesticidas, por exemplo. Um estilo de vida saudável, o que a ciência tem dito? A incidência é menor de quem tem um estilo de vida saudável para Parkinson? Para Parkinson, em especial, não. Mas o paciente que tem Parkinson e tem um estilo de vida saudável, ele tem uma doença completamente diferente daquele indivíduo que tem Parkinson e tem um hábito de vida não saudável. Você imagina que é uma doença que limita teu movimento. Então, se é um paciente que já tinha uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade, era um paciente que não tinha sobrepeso, era um paciente que tinha um bom preparo físico, obviamente ele vai encarar essa doença muito diferente daquele paciente que já era obeso, daquele paciente que tinha pouca mobilidade, que tinha pouco preparo físico. Então, o estilo de vida saudável ajuda e muito a como você vai enfrentar a doença de Parkinson, mas não a preveni-la. No Parkinson em especial, a gente não tem essa comprovação, mas sem dúvida é diferente no modo como você a enfrenta. Olha só que interessante. Doutor, como é que é feito o diagnóstico da doença? O diagnóstico da doença de Parkinson, ao contrário do que muita gente acha, é um diagnóstico clínico. Como assim? Nós precisamos preencher critérios diagnósticos e excluir outras causas de parkinsonismo, que é o que a gente vai falar. Mas, basicamente, para a gente dar o diagnóstico, ao contrário do que muita gente pensa, o paciente não precisa ter tremor. O paciente precisa ter, obrigatoriamente, o que a gente chama de bradicinesia. O que seria bradicinesia? Nada mais, nada menos do que lentidão dos movimentos. Então, esse é o critério obrigatório para a doença de Parkinson, lentidão dos movimentos. Tem uma foto até que eu gosto bastante, que é de um paciente sentado numa cadeira e como se tivesse uns 10 braços segurando ele, e ele tentando levantar. Isso é o que o paciente sente com a bradicinesia do Parkinson. Você falou muito bem aí no início que os nossos movimentos são automáticos. Eu não paro para pensar, eu vou levantar o meu braço, eu vou virar o meu rosto, eu vou levantar da cadeira. A gente não para pensar nisso, porque a gente tem a dopamina, que é um neurotransmissor que age no sistema nervoso central para modular os nossos movimentos. A doença de Parkinson é só isso, é diminuição da dopamina cerebral. Então, os nossos movimentos passam a não ser mais automáticos. Então, o paciente com doença de Parkinson, ele tem que pensar no que ele vai fazer. Eu vou virar a cabeça, eu tenho que pensar, eu vou virar a cabeça. E aí ele vira a cabeça com lentidão. Eu vou levantar. Então, ele se torna muito lento. É um paciente que tem um tremor, algumas vezes, não é critério obrigatório, mas ele tem um tremor que é um tremor de repouso, né, que a gente chama de tremor em enrolar tabaco ou contar moedas, né? É um tremor lento, né, mas é um tremor extremamente limitante. Esse paciente tem também instabilidade postural, ele tem tendências maiores a quedas e ele tem rigidez muscular.
Se eu tenho esses 4 sintomas, ou pelo menos bradicinesia, lentidão dos movimentos e mais 2, eu configuro uma síndrome parkinsoniana. E aí eu tenho que descartar outras causas que possam causar sintomas de síndrome parkinsoniana. Descartando, eu dou o diagnóstico de doença de Parkinson. Entendi. A gente tem aqui, doutor, alguns sintomas. Eu queria saber o seguinte, à medida que eu for tirando aqui, mas eu queria saber, a gente consegue ver esses sintomas logo no início? Você citou vários aqui, né? Ou esses sintomas só aparecem quando a doença já está, assim, bem avançada? Vou tirar aqui, por exemplo, a lentidão motora. Você falou pensar para virar o rosto, pensar para fazer movimentos que antes eram automáticos, automatizados. Exatamente. E também ágeis, né? Exatamente. Próximo, motora tremor em repouso. Tá. Tremor em repouso. Então, isso aqui começa a fazer aqueles movimentos que você mostrou aí, enquanto a pessoa está parada. Isso. Também ela reduz a quantidade de movimentos, até porque ela tem que pensar para executar, né? Exatamente, exatamente. Junto com a rigidez, né? Então, imagina, ela está lenta e rígida. Isso aí reduz bastante os movimentos. Aí a gente tem aqui também o desequilíbrio que você mencionou e a rigidez nas articulações. Então, ele vai se sentir amarrado, vai se sentir preso. Mas eu quero saber se todos esses sintomas aqui, doutor, se eles acontecem de uma hora para outra ou se, como você mencionou, né, o intestino lá 20 anos atrás, o nervo do cheirinho aqui também 20 anos atrás, 10 anos atrás. É aos poucos que isso acontece? É aos poucos, né? E a gente tem justamente essa teoria de que é uma doença ascendente, né? Ela vai subindo. Como assim? Primeiro, os nervos, né, do intestino começam a ser prejudicados, então o paciente tem a constipação intestinal. Depois, ela vai subindo, vai chegando perto do bulbo olfatório, o paciente começa a ter alteração do olfato, sobe um pouquinho mais, o paciente começa a ter alterações do sono. Que alterações do sono são essas? A gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. O que é isso? É como se o paciente vivenciasse os sonhos dele. É como se aquele botãozinho de desligar os movimentos na hora de dormir não fossem desligados. Então, você vê um paciente que sonha e fica mexendo. Inclusive, a companheira ou o companheiro reclamam muito, né? Que ele bate à noite, que ele chuta, que ele grita. Isso começa aí pelo menos aí uns 10 a 5 anos antes da doença de Parkinson. Depois começam os sintomas, então, que a gente chama de motores, né? O primeiro deles, de longe, é a bradicinesia, é a lentidão do movimento e o tremor de repouso. Desequilíbrio, realmente, essa rigidez grande das articulações, isso é um sintoma mais tardio. A gente costuma dizer, inclusive, que na doença de Parkinson mesmo, o desequilíbrio costuma aparecer cerca de 10 anos depois da doença. Olha, doutora, a gente tem tanta coisa para aprender contigo aqui, porque realmente entender o problema ajuda a gente a encarar a doença, não só como paciente, mas também como apoiador, né, familiar ali, de maneira completamente diferente, sem aquele desespero, sem aquele luto que faz a gente paralisar, né? Porque o luto, às vezes, ele tem o seu papel, ele é importante, mas ele não pode paralisar as nossas ações. A gente precisa aprender a ajudar os pacientes com Parkinson. Eu vou virar aqui a nossa para cá. Eu vou virar aqui nosso display, porque a gente vai agora ficar de olho em como ajudar esse paciente convivendo, né, para que ele tenha qualidade. E eu quero saber o seguinte, isso já acontece nesses anos anteriores à doença mais acentuada? Ou seja, eu começo a perceber sinais, eu já posso começar um tratamento? Sim. Hoje em dia, inclusive, há pouco tempo atrás, a gente não tinha nenhuma medicação na doença de Parkinson que a gente considerava modificadora do prognóstico. Como assim? A gente não tinha nenhuma medicação que comprovadamente retardasse a evolução da doença. Hoje a gente já tem, né? Então aí estudo L-Dopa mostra que a levodopa, que é a principal medicação que a gente utiliza, levodopa nada mais é do que a dopamina, uma forma levógera da dopamina, a gente dá o que falta. Ela retarda a progressão da doença de Parkinson. Hoje a gente tem também a rasagilina, que também retarda a progressão da doença de Parkinson. Então, a gente hoje tem sim o que fazer para poder não só melhorar a qualidade de vida, mas também pensar no futuro, né? Legal.
Progrida cada vez mais lenta. Essa é a parte médica, essa é a parte que eu e você, como leigos, não temos muito como atuar. A gente tem que seguir, aderir ao tratamento, mas a gente pode fazer algumas coisas em casa. Olha, manter um ambiente seguro, já que está comprometido a movimentação desse paciente. Dentro desse ambiente seguro, de repente um piso antiaderente, barra de apoio nos banheiros, o cuidado com os tapetes ao longo da casa onde essa pessoa vive, né, doutor? Exatamente, o tapete é importantíssimo. Você imagina, eu tenho uma pessoa, você imagina no lugar dessa pessoa. Eu tenho uma lentidão de me movimentar, então de repente eu estou aqui duro, travado, como se fosse um tronco, e eu escorrego. Até eu pensar em abrir meu braço, fazer algum movimento para eu me segurar, eu já caí, né? Então pensar como se a gente tivesse amarrado. Como é que seria se você tivesse amarrado e fosse andar por aqui? Seria a forma mais correta tirar todos os tapetes, tirar todos aqueles móveis que ficam interrompendo passagens, ter cuidado principalmente no banheiro, na hora de tomar banho. Se conseguir, principalmente a pessoa com alteração de equilíbrio, colocar uma cadeira para tomar banho, colocar barras de ferro no banheiro, isso aí já vai ajudar muito. Lembrar que a doença de Parkinson ela se desenvolve principalmente no paciente acima de 65 anos. E queda é uma das maiores causas de complicação e morte no idoso. Olha só. Também a questão de não apressar, né, doutor? A gente que não está com problema tende a esperar que a pessoa reaja do mesmo jeito, o reflexo aconteça na mesma hora. Você falou aí do tombo, né? Ela não vai ter o reflexo de segurar como ela teria anteriormente. Então, nada de apressar, porque isso gera mais ansiedade e mais frustração também sobre aquela pessoa. É isso. E a gente sabe hoje que o apressar causa um fenômeno que a gente chama de freezing, ou congelamento. Aquela pessoa, é muito comum você ver um paciente com doença de Parkinson descompensada, não tratado adequadamente, ele vai atravessar, por exemplo, um sinal, né? Aí o sinal, de repente, fica verde. Buzinou, aquele paciente trava. E às vezes ele trava ali no meio da rua, né? É muito comum você ver o paciente querendo sair do consultório, aí um acompanhante não avisado chega e fala, vamos, levanta logo, e o paciente trava, né? Então, nesse momento, não é hora de apressar. Muito bem descrito aí o que está no slide, no material, não apressar o paciente. E eu tenho aqui até uma dica, né? Para o paciente que tem doença de Parkinson e tem uma pessoa do lado que gosta de apressar, quando você quiser se movimentar, mire um alvo. Por exemplo, a gente tem muita mania de fazer no consultório, a gente pega um pedaço de papel, a gente faz uma bolinha, joga no chão. A gente fala, o paciente não está conseguindo andar. Olha para aquela bolinha no chão e segue ela. O paciente anda, né? Então, uma dica para o paciente com doença de Parkinson que congela é mire um alvo e vá até aquele alvo. Legal. O paciente, nesse momento, consegue descongelar. Então, a gente vai focar nessa concentração dele para atingir aquele alvo de maneira bem focada, né? Deixa a pessoa se concentrar, nada de repente, a pessoa está amarrando lá o cadastro, você quer conversar com ela ou adiantar algum assunto, deixa ela focar naquilo. Porque lembra que ela não tem a dopamina, então ela precisa pensar no movimento dela. Tá. Eu acho que ajuda também, doutor, falar o que vai acontecer daqui a pouco. Olha, a gente vai passar na feira e em seguida a gente vai para casa do filho ou para tal lugar. Porque daí a pessoa também ela consegue se preparar com antecedência ou seguir o pensamento, né? Não ficar aquela coisa seca. Ela tem mais segurança, né? Porque a pessoa com doença de Parkinson, o que mais compromete... o que compromete, na verdade, a doença de Parkinson fora a mobilidade? Um constrangimento social, né? Aquela pessoa que era completamente independente, de repente ela encontra com amigos na rua e ela está tremendo, está com dificuldade, aí ela já pensa, poxa, eu vou encontrar tal pessoa, será que ele vai perceber que eu estou tremendo? Será que vai perceber que eu estou com dificuldade de mexer? Então, quando você dá uma programação, dá uma ajuda verbal para o paciente com Parkinson, ele consegue se programar melhor para o dia dele e ele se sente mais seguro. E a gente sabe que quando o paciente de Parkinson se sente mais seguro, ele evolui melhor, né? A adrenalina, né, que está ali no medo, no estresse, ela não ajuda o paciente com doença de Parkinson. Então, ajudas verbais são excelentes. Legal, legal. Olha, a gente tem aqui também dicas, doutor, de estimular atividades intelectuais, né? Não sei se cruzadinha, não sei se alguns jogos que a pessoa precisa usar um pouquinho a mente. E também ficar de olho em sintomas depressivos, porque se coloca no lugar aí, você que é uma pessoa ativa, você que realiza muito, de repente estar limitado
a mente, o brilhantismo não vai embora, né, doutora? Acho que a pessoa se sente realmente... tem sérias chances de depressão por conta da doença do Parkinson em primeira instância. E é muito, muito comum mesmo a depressão nos pacientes com doença de Parkinson. Tanto é que hoje a gente já considera um dos sintomas não motores, constipação intestinal, alteração do olfato, aquela alteração do sono REM e também o transtorno depressivo. É muito comum nesse paciente e piora muito o paciente quando esse transtorno depressivo está presente. Então aí, né, a vida saudável ajuda demais. E quando você falou em cima naquele item, atividade física, o paciente com doença de Parkinson, ele melhora muito com a atividade física. A gente sabe que o equilíbrio melhora substancialmente e principalmente em exercícios na água. 2 exercícios que melhoram muito o paciente com doença de Parkinson são exercícios na água e exercícios também com cavalo, né? Que a gente chama de ecoterapia, melhora bastante. Então, quando você tem mais qualidade de vida, você tem menos sintomas depressivos. Mas a gente tem que ficar de olho nesses sintomas, porque realmente eles acontecem pela condição do paciente e pela própria doença. Doutor, você falou um pouquinho de tratamento aqui, a gente ficou bem esperançoso, porque realmente hoje o Parkinson, bem acompanhado, bem tratado, ele dá qualidade de vida para aquela pessoa, para que ela consiga, inclusive, seguir trabalhando com algumas restrições, mas seguir trabalhando, seguir a vida. Existem promessas de tratamentos cirúrgicos que prometem a cura da doença, mas eu queria esclarecer esse assunto aqui no Vida de Saúde contigo agora. Sim, isso inclusive, às vezes a gente recebe paciente, né, que a gente está tratando com medicamentos e está muito bem compensado. Inclusive, isso é importante que a gente diga hoje. A doença de Parkinson, ela é muito estigmatizada, né? Então, quando você fala assim, você tem Parkinson, é como se você, né, dissesse que eu tenho uma doença que vai me levar à morte, que eu vou ter demência. Não é bem assim. A doença de Parkinson hoje tem controle completo. Eu tenho inúmeros pacientes com doença de Parkinson no meu consultório que ninguém sabe que tem a doença de Parkinson. Ele convive normalmente com a doença. E esses pacientes são tratados com remédios. Mas esses mesmos pacientes, às vezes, agora com o advento do Dr. Google, né, eles vêm já com essa história. Doutor, eu ouvi falar de uma cirurgia milagrosa, ou eu ouvi falar de um marca-passo, né, que a gente coloca no cérebro que é milagroso. Entenda, o marca-passo, a cirurgia para a doença de Parkinson, ela é para alguns sintomas da doença de Parkinson, ela não é curativa para a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma degeneração da substância negra do cérebro, então eu não vou conseguir, através de uma cirurgia, recompor aquela substância negra. Eu vou com aquela cirurgia, por exemplo, ele tem um tremor limitante, eu vou cortar uma área do cérebro dele que é responsável pelo tremor, mas isso vai diminuir também movimentos. Então, é para aquele paciente que nada mais melhora ele e eu preciso dar uma qualidade de vida. Então, eu vou fazer uma cirurgia em que eu vou limitar ainda mais, mas que eu vou melhorar uma coisa que está insuportável. Não é cura. Legal, olha, Dr. Denis falou aqui muito bem, assim, didático sobre Parkinson. Se você quiser rever esse conteúdo, vai estar disponível na nossa playlist no YouTube. Mas por hoje, obrigada, doutor, pela participação aqui. Eu agradeço também ao Hospital Adventista de Manaus pela parceria. E se você quiser conhecer mais o trabalho que é realizado aí nesse hospital, é só acessar o site ham.org.br ou então você pode conhecer pelo perfil do Instagram, @Hospital Adventista de Manaus. Obrigada, doutor Denis. Obrigado você. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Olha, a gente faz um rápido intervalo agora e depois tem claramente, o Dr. César vai falar um pouquinho sobre o consciente, a consciência e o inconsciente na mente humana. E ainda hoje tem receita de pão prático, um pão maravilhoso para você fazer até nesse final de semana. Fica ligado que a gente volta já.